tema de política social mais delicado na realidade dos municípios brasileiros? De acordo com pesquisas, é assim que a saúde é relatada. Desafios dos mais expressivos, desafios no campo político, desafios no campo da implementação da política pública, desafios nas expectativas dos indivíduos em relação às questões constitucionais, sobretudo no campo da universalidade, né, e da presença do Estado como aquele que deve oferecer à sociedade um conceito elementar associado à ideia de saúde tão atrelado ao conceito de bem-estar. Marília, como nós podemos, e desde já agradecemos a sua presença aqui conosco, como nós podemos pensar inicialmente o papel do município em relação à questão da oferta da saúde pública à sociedade? Bom, agradeço muito a possibilidade de participação e poder discutir esse tema acho que é de extrema importância e bastante complexo, né? A gente fala que a saúde não é para principiantes nem para amadores. Saúde como direito de todos e dever do Estado traz desafios enormes para a gestão pública. E o sistema público de saúde brasileiro fez uma aposta constitucional, né, de ser um sistema universal de direito à saúde. A grande questão é que ele é um sistema em permanente disputa, né? Uma disputa muito forte de saúde como mercadoria, que é constitutivo de todos os sistemas de saúde, inclusive dos profissionais, da incorporação de tecnologia, do mercado, legitimamente constituído num sistema capitalista, mas que precisa ser regulado, né, aquietado, na medida de que a gente precise garantir a oferta, né, a entrega do setor público para as necessidades das pessoas. Nesse sentido, no processo de descentralização do SUS, a aposta na radicalidade da gestão municipal se deu muito fortemente numa disputa democrática. Pós-ditadura, início da Constituição, uma aposta num sistema universal e não no modelo que a gente chama de bismarckiano, o modelo anterior, que era o modelo do INAMPS, que é um modelo que rege alguns países, que é um modelo mais voltado ao trabalho, saúde como benefício, né? Eu trabalho, recolho e me é devolvido como benefício uma contratação de serviços privados médicos assistenciais. Então, a gente sai desse lugar de a saúde como serviços médicos assistenciais, a gente sai desse lugar de saúde como benefício e traz, não, saúde é direito fundamental, saúde é para além de assistência médica e saúde é uma resposta que o Estado precisa dar, junto com, inclusive, as políticas de seguridade social, né? Essas disputas se dão com muita dificuldade desde o início, com baixo orçamento, e, ao mesmo tempo, o processo de descentralização foi acontecendo. O que acaba hoje muito fortemente aparecendo é uma situação de subfinanciamento muito grande e que acaba repercutindo muito fortemente na gestão municipal, né? A gestão municipal, em função de todo o regramento de financiamento, acaba colocando 15% do seu orçamento na saúde, os estados 12%, e há uma disputa enorme do orçamento federal, que já foi uma parcela do PIB, atualmente é uma porcentagem do orçamento da receita corrente líquida, havia uma disputa de ser 10% da receita corrente bruta, que acabou não prevalecendo. E nós estamos num momento de congelamento de gastos sociais, né, que dá um estrangulamento numa condição subfinanciada, que traz um desafio enorme, que eu não tenho a menor dúvida que, se você perguntar para um gestor municipal hoje, que está começando, a maior parte deles, qual é a sua maior angústia, é o subfinanciamento, porque ele tem uma rede com ampliação de acesso, com aumento de serviços e que tem custeio, né, tem um custo. E este repasse de recursos federais para os municípios vem em função de todas essas dificuldades, tendo esse aporte muito maior de recursos municipais. A gente não pode esquecer que isso acontece nesse país porque a gente tem um sistema tributário com alta concentração de impostos e de recursos recolhidos a nível federal e estadual. Quer dizer, se tudo é operado no âmbito municipal, esse recurso precisa ser retornado, né? Há que se ter formas de transferência de recursos federais para municípios, que são relações hoje que não são contratuais nem conveniais. A gente chama de relações fundo a fundo, vem do Fundo Nacional e Fundo Estadual para o Fundo Municipal de Saúde, que tem uma gestão compartilhada e democratizada junto, inclusive, com um conselho estadual, né, conselhos municipais e Conselho Nacional de Saúde, nessa lógica de orçamento participativo, planejamento participativo, controle social,
que também não constituímos maturidade suficiente no país, né? Nem fizemos as reformas da gestão pública para este SUS caber na máquina municipal, né? Então, o que a gente percebe é uma dificuldade muito grande de constituir modelos de cuidados que sejam mais voltados para as necessidades das pessoas, a aposta na estratégia de saúde da família, que é o que a gente chama da atenção básica, que é de responsabilidade de todos os municípios, e mesmo na constituição de redes, porque a ideia não é que o município fique com uma baixa complexidade ou alta complexidade, até porque em saúde, né, a gente fala que não é a atenção básica não é baixa complexidade, porque cuidar da vida das pessoas no território é de uma complexidade atroz, né? Mas são tecnologias leves, relacionais, intersetoriais, vêm de um outro lugar do que as tecnologias duras, do transplante, etc. E do ponto de vista da distribuição da oferta de serviços, elas não se dão em todos os municípios, mas o município é gestor de tudo aquilo que está no seu território. Esta é a lógica. Não é só do ponto de vista da atenção básica, daquilo que está... Se eu sou um município pequeno, só tenho atenção básica, sou gestora da atenção básica. Se eu sou um município maior, sou gestora dos outros equipamentos de média complexidade, que é o que a gente chama hoje de atenção especializada. Serviços com especialistas, exames diagnósticos, internações, alta complexidade. Quanto maior o município, maior a chance desta oferta estar no município onde você acaba assumindo a gestão municipal. E esses equipamentos, com certeza, precisam ter uma abrangência regional. Então, aí a gente traz um outro desafio enorme, que são os pactos interfederativos. Até a atenção básica, né? Eu sou subfinanciado, tenho dificuldade de contratar médico, tenho dificuldade de fazer essa aposta de cuidar das pessoas na comunidade, né? Mas eu tenho alguma gestão e governabilidade. A partir das necessidades da atenção especializada, que em rede precisam ser o tempo todo, você não é hoje alguém de mais complexidade, né? Você precisa de uma avaliação especializada, você precisa de um exame mais sofisticado, mas é o seu médico lá da atenção básica que continua cuidando de você. Então, né, não é a gente que tem maior ou menor complexidade. O uso dos serviços, os vários pontos de atenção são acessados em vários momentos da vida de todos os cidadãos a qualquer tempo, e na integralidade do cuidado se pressupõe que a gente garanta este acesso. A garantia do acesso para além do âmbito municipal fica numa relação interfederativa que hoje existem conselhos regionais, são chamados de, né, as comissões intergestoras regionais, as CIRs, mas a gente tem um problema de regionalização na nossa organização federativa e no nosso país muito grande, não é só para a saúde, mas a saúde isso fica muito premente, porque num momento subfinanciado eu tenho lá um centro especializado de reabilitação, nós somos aqui uma região, vocês são municípios menores, eu tenho um limite em algum momento, olha, se eu não estou sendo repassado recursos federais para financiar este custeio, eu vou amildar este meu serviço, né? Vou criar até uma certa desassistência, porque eu não tenho como contratar, não tenho como custear, e eu não consigo mais atender os municípios dos vizinhos, por exemplo. Professora Marília, trazendo esse debate para os pequenos municípios, né? Temos o contexto que você muito bem colocou do subfinanciamento, das disputas entre o público e o privado, dos conflitos interfederativos, mas tratando do pequeno município, né? Quais são os grandes desafios hoje, dada a realidade, né, desses 90% dos municípios brasileiros, abaixo de 50 mil habitantes, com uma escassez muito grande em termos de recursos no que se refere à saúde pública? Olha, eu acho que a aposta na estratégia de saúde da família tem que continuar sendo a grande aposta, principalmente de pequenos municípios. Isto quer dizer conseguir contratar médicos, fazer a aposta, por exemplo, que sejam mais médicos, né? Que no caso do Brasil foi um outro movimento nacional que ofertou alguns médicos que vieram de fora, etc. Tem toda a discussão da importância dos médicos cubanos no sentido do modelo de cuidados, mas que também é, de alguma forma, médico-centrado, né? Essa nossa aposta, a gente brinca que é uma saúde da família meio jabuticaba, como a gente fala tudo no Brasil, né? A gente se orgulha disso, mas é difícil explicar isso para os outros países. Ela tem uma aposta muito menos médico-centrada, né? O agente comunitário, essa questão de ir para o território, a gente fala para os alunos hoje da saúde pública, se vocês esquecerem de tudo, não esquece dos 3 princípios do SUS, que baliza, né, o movimento da gestão de vocês, e não esqueçam, assim, território e necessidade, é desse lugar que a gente está, e cuidado, né? Então, nós não somos gestores de avião, de hotel, né? O sistema de saúde, ele pressupõe cuidar das pessoas. Você tem hoje grandes estrategistas, como o Porter, por exemplo, né, que fala, olha, tem que ser a saúde é uma competição de soma zero.
né? As pessoas, todo mundo compete e não chega a lugar nenhum, você não agrega valor, né? As pessoas passam pelo serviço de saúde e não saem melhores, elas saem com um monte de pedido de exame, né? Então, o procedimento passa a ter um valor quando você vai no profissional de saúde, que não é assim, vou cuidar de você. Né? E você sair sem a receita, sem nenhum pedido de exame e falar, não, tem um projeto terapêutico conjunto, eu vou cuidar de mim desse jeito, desse eu não dou conta, vou fazer um pouco isso, e eu me sinto cuidado, me sinto me cuidando, né? E eu posso produzir vida melhor. Então, essa é uma aposta muito poderosa. Quando você pensa nos nossos territórios, a gente teve recentemente aquele seriado, Unidade Básica de Saúde, que algumas pessoas falam, mas é um seriado muito médico-centrado, tem lá o médico, né? Igual tem os médicos de pronto-socorro, né? O IAR, Dr. House, mas faz uma disputa, inclusive foi feita em parceria com alguns projetos de PROAD Sul, Sírio-Libanês e algumas parcerias, no sentido de mostrar, olha, na unidade básica também se produz, né, cuidado. Então, tem uma médica que disputa um pouco mais, dizendo, tem que fazer exame, tem que fazer biópsia, tem que não sei o quê, porque foi assim que eu aprendi, esta é a melhor medicina. E tem outro que fala, presta atenção, vê como é que as pessoas vivem, né? De repente está tendo um monte de leptospirose, está todo mundo entrando na água, vamos parar tudo, vamos lá fazer essa ponte, porque assim, se amanhã as pessoas pararem de andar por ali, vai diminuir a doença, né? A produção social da saúde, ela não é uma falácia, ela não é uma, né? Às vezes as pessoas falam, porque tem lá medicina social, medicina preventiva, ela não pode ser dicotômica, ela não pode ser apartada. É assim que a gente acredita que vamos cuidar melhor das pessoas, não é com tecnologia iatrogênica, muitas vezes, né? A qualquer preço e a qualquer custo, para medicalizar a vida, medicalizar a velhice, tomar remédio para tudo, porque a gente não quer morrer, anti-aging, né? A gente não quer ficar velho, se mata, não tem outro jeito para não ficar velho, nós vamos envelhecer, né? Como é que a gente pode produzir potência de vida? Nós temos violência no território, nós temos hoje as arboviroses, que é a questão da dengue, zika, chikungunya, febre amarela, cada dia chega uma nova que não é nova, né? As doenças agudas, nós temos DST AIDS, nós temos uma produção de vida, de saúde, de doença no território acontecendo o tempo todo. A estratégia de saúde da família faz uma aposta no cuidado, mas para isso eu preciso ter, então, contratação de equipes, eu preciso ter uma equipe de apoio como o NASF, eu preciso incluir equipe multiprofissional, não dá para achar que é só médico que vai cuidar das pessoas, fazendo exame, consulta e procedimento. Ao mesmo tempo, eu preciso constituir rede, tenho que me colocar como um gestor municipal, num município pequeno, que faz essa disputa na região de saúde para garantir acesso. Então, filas, por exemplo, regulação. A questão da fila, né, como a gente sempre tem discutido, não é zerar a fila, mas é garantir um tempo digno, né? Todos os países com sistema universal têm fila. A questão é que ela tem que ser transparente. Eu falo, olha, esse procedimento é complexo, não tem na esquina, não vai ser amanhã, você não vai morrer por causa disso, a princípio, né? E isso deve ser te ofertado para você em X tempos, mas nós estamos cuidando de você. Eu fiz um projeto PPSUS, que é um projeto de pesquisa e de políticas para o SUS, né, junto com a FAPESP, e o que a gente percebe, assim, você fala, bom, você é hipertenso, você está sendo cuidado na atenção básica e na atenção especializada. Eu estou na fila. Então, a gente chamou um pouco da fila como lugar de não cuidado. Porque este encaminhamento satisfaz a angústia e o desejo da pessoa que não está sendo cuidada, não está sendo tratada, né? O clínico já se descomprometeu. Então, como é que a gente produz compromisso de cuidado? Eu acho que esse é o desafio. Se eu fosse uma gestora de município pequeno, lógico, viabilizar recursos, né? Mas se eu tivesse que fazer apostas, é democratizar a relação de trabalho e fazer uma aposta na produção do cuidado mais voltado para as necessidades das pessoas e para a comunidade, que com certeza isso pode ter um custo menor. Quer dizer, a fila é o não cuidado, que em suma é o não Estado, né? É lugar a não nenhum, presença, né? da política pública, né? Agora, que acha que está fazendo altas gestões administrativas de organização de fila e de softwares dos mais sofisticados, e de agendamento, de marcação, e de acertos, e de ajuste. Todo mundo agora fez o exame. Falei, agora estão todos na fila do especialista. Eu desloco fila, invisibilizo fila, mas não cuido das pessoas. Que talvez seja a parte mais importante, né? Quer dizer, claro que sendo bastante irônico no meu talvez. Professora Marília, colocado uma questão muito interessante dessa lógica de tirar daquele princípio INAMPS que existia antes da Constituição de 88 e levar para uma universalização, ou seja, deixa de ser algo associado à carteira de trabalho para ser algo mais associado, digamos assim, à certidão de nascimento ou ao documento de identificação, ou seja... A cidadania. A cidadania, em tese, todos serão atendidos. E um princípio adicional do SUS, quer dizer, adicional a estes três, né, são 10 aproximadamente, enfim, tem um princípio que fala da participação popular.
Como é que eu trago o cidadão para dentro da discussão da política pública de saúde e como que eu posso lidar com a expectativa de um país que escreveu em 1988 que a saúde era um direito de todos, dever do Estado, especificou isso com algumas leis ali no comecinho da década de 90, lei 8080, enfim, entre 90 e 92 se regulou essa política pública, e esse cidadão quer chegar e quer ser atendido, quer dizer, entre a participação popular e o atendimento daquilo que está escrito, como é que eu lido com essas duas condições? E ele quer ser atendido neste modelo construído inampianamente, privadamente, né, na lógica que a gente forma as pessoas até hoje. Acho que essa é um grande espaço de disputa. Como é que a gente forma cuidadores de outro jeito? Todos os profissionais que fazem clínica e nós que formamos sanitaristas, né, como também um profissional de saúde que disputa não pela clínica, mas pela produção do cuidado. Né? Como é que a gente realmente faz essa aposta que não é só as humanidades no curso de medicina, né, mas é assumir que a técnica, né, e as humanidades caminham juntos. Você não quer alguém bonzinho que não saiba o que tem que fazer com você. Também não quer alguém que seja altamente intervencionista e que eventualmente saiba o que quer fazer ou que quer usar as últimas tecnologias, mas não te olha na cara. E isso também depende muito de onde você está, né? Como a gente fala, olha, se você está numa UTI, se você está morrendo, você está parando, você quer que alguém te entuba, você não quer que te pergunte nada, né? No minuto seguinte, você abre o olho e você começa a falar, bom, não dá para eu beber água, não tem como sentar melhor. Se você está numa unidade básica, a vida vem junto, e é com a vida que nós vamos ter que lidar, né? Então, são outras tecnologias que têm que ser aprendidas e têm que ser ensinadas. Então, acho que essa é uma primeira discussão. A outra questão é que a gente, de verdade, não estabeleceu o pacto social para a nossa Constituição, né, com a sociedade. Você fala, é tudo para todos, isso é impossível, é insustentável. Sim, mas é tudo para todos, não é a qualquer preço, o tempo todo, né, desnecessariamente, inclusive. Então, você tem muita gente hoje que fala, morreu, eu tenho 90 anos, estava com câncer, com Alzheimer há 10 anos, nós não fizemos tudo que podia, pois na UTI, uma intervenção excessiva. Você fala, gente, por mais que nós queiramos envelhecer e morrer um pouco mais na família, a pessoa fala, eu me vejo lá me despedindo da vida aos 90 anos numa festa, esqueça, vai estar na UTI entubado sozinho, porque a gente não tem modelo que dispute isso, a incorporação de tecnologia, essa questão de você, como é que você sai da cura e vai para o cuidado. Hoje a gente vive com muito mais doenças crônicas, né? Então também mudou todo o perfil epidemiológico, o modo de viver, né? E isso tudo vai trazendo outros desafios que a gente vai tendo que produzir. Precisamos fazer esta conversa com a sociedade, precisamos conversar isso, não dá para... A saúde acaba se colocando num outro lugar, né? Como se assim, vocês não são apropriados para conversar sobre isso, nem sobre a sua saúde, nem sobre a saúde dos outros, são os médicos, são os profissionais de saúde. Não é verdade. Por outro lado, hoje tem um movimento, não, então precisamos de um choque de gestão, né? Eu não sou político, eu sou administradora. A saúde hoje, muitos secretários vêm um pouco com este lugar. Nós precisamos de um choque de gestão, porque a questão é gastar menos dinheiro, né? Por exemplo, é estrangular alguns serviços, porque aí ele passa a ter menos ralo, ter menos gordura. Não é verdade, tem que fazer gestão de custos, né? E o custo saúde, que tem que priorizar algumas coisas, outras não. E tem que fazer a aposta junto com a sociedade brasileira para esta participação, para que ela possa produzir isso conjuntamente. Mas a gente, ao mesmo tempo, vai produzindo um imaginário, né, na sociedade, na mídia, de que o valor está no privado, o valor está no especialista. A gente, por exemplo, eu que sou profissional de saúde, médico, as pessoas chegam e falam, eu estou com uma dor de barriga, que especialista que eu vou? Eu falo, como assim? Por que especialista, né? Parece essa coisa, meu cano quebrou, preciso de um especialista. O especialista é tudo, né? Ele resolve todos os problemas, ele sabe tudo. Não é verdade, precisa quebrar esse regime de verdades, é produção coletiva, tem bons profissionais, mas tem hora que você precisa tanto de um outro profissional que não é um especialista. O especialista, ele tem um manejo, inclusive, que quando você chega com uma dor de cabeça no especialista, não tenha dúvida que a intervenção vai ser muito maior do que a necessidade, se a sua dor de cabeça for uma dor de cabeça tensional, que o mundo, você está dizendo, olha, eu estou péssimo, minha cabeça começou a doer, eu já tinha uma enxaquequinha, mas agora o negócio está pegando porque minha vida está um inferno. Eu ficar procurando um aneurisma agora, não sei se ajuda muito na tua vida, né? É lógico que eu posso achar. Claro, e se você parar no neurologista, ele tem que procurar. Então, a gente vai construindo uma certa iatrogenia por esta construção de uso mesmo. Você fala, as pessoas querem serviços.
o que a gente tem discutido muito hoje, qual é o limite entre o acesso e a medicalização, né? O que é necessidade legitimamente constituída, o que é necessidade produzida, demandas artificialmente produzidas. E como é que a gente conversa isso, inclusive com os trabalhadores, porque a gente não pode esquecer que os trabalhadores também fizeram todo um pacto junto com os municipalistas, com intelectuais. Teve um movimento chamado da Reforma Sanitária, que compõe o que a gente chama do campo da saúde coletiva, né, que também é jabuticaba brasileira, muito na América Latina, para além da saúde pública, do Public Health, né, a saúde coletiva. Os cursos de graduação no Brasil inteiro são cursos de graduação em saúde coletiva. O único em saúde pública é em São Paulo, considerando a nossa história, né? Eu sou hoje, inclusive, presidente de uma associação, que é a Associação Paulista de Saúde Pública, tem mais de 40 anos, nasce junto com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, no movimento da reforma sanitária, e todo mundo nos respeita, porque a Faculdade de Saúde Pública, a Associação de Saúde Pública e o curso de Saúde Pública vem no bojo da saúde coletiva, que traz saúde como política, né? Traz este tripé da epidemiologia, ciências sociais e política, planejamento e gestão como constitutivos de um campo de conhecimentos e de saberes, e que foi o que impactou muito fortemente no movimento da reforma sanitária e depois faz com que a gente consiga ter uma Constituição que assuma esta saúde como direito, esse sistema universal. O problema é que no minuto seguinte os trabalhadores, que eram, né, tinham benefícios do INAMPS e tinham recursos que eles recolhiam, continuam disputando já muito rapidamente o sistema privado. Então hoje, quando qualquer um jovem vai procurar um emprego, ele fala, tem plano de saúde como benefício. Isso está naturalizado no Brasil. Por quê? Porque a gente não confia no sistema público. Se você não tem um convênio, você fala, meu Deus, eu tudo bem, mas e meu filho? Será que não é irresponsabilidade? Se uma hora precisar e eu não conseguir, será que eu não tinha que prover este recurso individualmente? É isso que está muito fortemente em nós. Por que isso não está na Inglaterra, não está em outros sistemas universais? Porque o sistema público funciona. Então, nós precisamos construir materialidade de funcionamento do sistema público para todos. Para você apostar na estratégia de saúde da família, você tem que estar num território onde esta aposta seja uma aposta de produção de vida e saúde, que você fala tem todo sentido, e não tem sentido só para a comunidade do meu bairro, tem sentido para o meu prédio, para mim, né, para as coisas que eu faço, e é isso que eu quero. Nossa, eu gostei, é por ali que eu vou. Agora eu tenho flexibilidade de horário, eu tenho porta aberta, eu tenho lugar limpo, bonito, eu tenho pessoas educadas, a gente tem um referencial de dignidade no atendimento que sistemas de pobre para pobre mal financiados acabam não tendo, porque você desqualifica e fala, bom, então não estou desqualificando a estratégia de saúde da família, estou desqualificando aquele lugar, né, o postinho, e aí eu vou marcar minha consulta no consultório particular do especialista, porque já que eu vou para o particular, já marco no especialista. Então, essa disputa é permanente, né? Acho que quando a gente fala na participação social, para além da participação nos orçamentos, de qualificar um pouco que lugar é esse que as pessoas vão se colocar e vão poder participar, é partilhar com a sociedade o que é saúde para nós, o que é saúde como política e como é que a gente vai incluir, inclusive, a saúde na nossa agenda de direitos, né? Quando as pessoas estiverem na rua, às vezes assim, eu sou militante da saúde pública, eu quero pegar meu cartazinho lá, saúde como direito, saúde gratuita, saúde de qualidade. Não é isto que necessariamente está incorporado nas pessoas, porque muito fortemente o imaginário social produzido, né, ainda é muito fortemente de uma saúde hospitalar, privada, né, e que passa muito pela responsabilidade individual de contratar. Precisamos conversar disso com a população. Uma mudança cultural, né, professor? Sem dúvida. E, professora, nessa mudança cultural, olhando para a saúde como uma política pública mais intersetorial e dialogando com a qualidade de vida, com outras áreas, né, que ela vai cotejar, meio ambiente, assistência social, quais são os caminhos? Temos boas práticas nesta direção hoje no Brasil? Eu acho que a gente tem um movimento forte do que a gente chama da própria cidades saudáveis, promoção da saúde. Por exemplo, hoje é um movimento da alimentação segura, né, e saudável. Comida de verdade, né? A gente tem um movimento importante que isso tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com pós da terra, tem a ver com liberdade, tem a ver com, né, trabalho que a gente precisa para poder comer, para poder viver, para poder se divertir, para poder ter um projeto de vida, de felicidade, etc. Então, acho que a gestão municipal, a gente tem experiências interessantes de desenvolvimento e que priorize o crescimento social, né? Quer dizer, como é que a gente vai ter políticas que possam avançar no desenvolvimento
sem ser predatória para a vida das pessoas. Acho que esse é o grande desafio das políticas municipais e como é que a saúde entra nisso. Porque a hora que a saúde se põe nesse outro lugar da assistência médica, ela se aparta dessa conversa, né? Na hora que a gente não pensa a saúde como espaço de produção de vida no território intersetorial, como é que nós vamos cuidar das nossas crianças? Atividade física, as crianças estão engordando. Bom, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar contratando cirurgião para operar elas quando elas forem adolescentes gordas? O que é que nós vamos fazer com isso? Como é que a gente produz espaços de movimento, a questão da alimentação, como é que eu capilarizo e democratizo o acesso às questões, às apostas mais saudáveis, lembrando que as escolhas mais saudáveis têm a ver com ofertas mais saudáveis, com possibilidades de escolha. A gente tem alguns movimentos das chamadas cidades amigas do idoso, que eu participo, o Age Friendly, que acaba trazendo assim, como é que é uma cidade melhor para envelhecer, Ela vai desde um semáforo, que não é uma corrida de obstáculo, para o idoso, Perfeito. até várias outras questões de possibilidades de cuidado, de vizinhança, de outras coisas que possam possibilitar esta vida, em sociedade, mesmo quando você pensa na droga, na violência. Nós precisamos produzir modos de viver, e produzir possibilidades de cuidar disto. Então, isso entra em disputa com projetos como, por exemplo, na cidade de São Paulo, de que grandes desafios urbanos precisam ser enfrentados intersetorialmente e não na lógica da violência. Este Estado, muito fortemente nas periferias, é um Estado controlador, Foucaultiano, é um Estado que mata. E aí as pessoas não reconhecem esse Estado. Por outro lado, você pega alguns territórios mais isolados, que o grande equipamento público que tem lá é um posto de saúde e uma escola. O posto de saúde que fala para a gente, mas é que as pessoas aqui são violentas, então eu ponho lá um vidro, tratar funcionário público mal é crime, etc. Eu vou me apartando. Como é que eu me ponho em contato com a sociedade? Não é fácil, fala, Marília, não é fácil. Eu sei que não é fácil, não é simples. Você se colocar como agente público, nessa vinculação, nessa responsabilidade, mas junto com o território produzir participação. O que está pegando aqui? O que está fazendo as crianças adoecerem? É o córrego, como era antes, como ainda é, mas às vezes é a estrada, é um monte de outras coisas que precisa enfrentar, e produzir outros modos de vida e dar uma possibilidade de construir coisas mais saudáveis. A gente tem cidades do interior que acabam dando mais conta desses olhares mais construídos mais coletivamente, e as metrópoles têm ilhas de excelência, As metrópoles têm lugares que você encontra e fala, gente, eu não acredito que vocês estão fazendo isso juntos. Por outro lado, várias dessas iniciativas, quando a gente faz eventos, debates, muito comumente a gente chama as várias secretarias, por exemplo, para falar, e as pessoas falam, não, porque eu tenho um projeto naquele bairro, naquela praça, para fazer exercício no sábado, eu tenho no domingo, ainda bem que vocês não se encontram. Porque, assim, há uma superposição, e é um gasto público, pouco otimizado. Você imagina um espaço onde você junta um monte de gente, que coisa, um monte você pode produzir de conversa, até disso que nós estamos falando, o que é saúde para vocês, qual é o papel da saúde pública, de poder produzir vida no território, nas praças. Nesse sentido, dessa interdisciplinariedade que o professor Fernando observou, e tendo em vista os desafios associados à ideia até mesmo da prevenção, porque eu acho que esse é um investimento importantíssimo, e que talvez até popularmente é melhor prevenir do que remediar. É mais barato, talvez, prevenir do que remediar. Mas pensando nesses princípios fundamentais, faz sentido, Marília, existirem conteúdos de saúde na escola? Quer dizer, em que medida, pensando nessa ideia da interdisciplinariedade, nessa transversalidade em relação às políticas públicas, que faria sentido ensinar saúde ou debater saúde com os jovens? Você traz uma questão que, assim, ensinar, eu acho que é o nosso grande desafio neste país. É lógico que, como militante do campo da saúde, quando você fala precisamos de políticas firmes e fortes de saúde, mas é de educação e saúde, Porque, assim, a educação é absolutamente fundante disso que nós estamos falando. Como é que é essa construção como cidadão, Quem é você, cidadão, em termos de exigir serviços públicos de qualidade, de compreender os direitos sociais, de compreender a sua responsabilidade com a sua saúde, etc. Então, falar isso com os nossos alunos, sejam
alguns alunos, mesmo quando a gente pensa na graduação, a gente aqui está formando gestores, né? Assim como formamos vários outros profissionais. Tem um pouco de dúvida do quanto a gente consegue de verdade discutir, produzir em si o que é produção de saúde para você, o que é produção de uma saúde no coletivo, qual é o papel da política, né? Como é que você vai produzir possibilidades, exigir áreas que te permitam ser mais saudável, como é que porque isso a gente vê quando a gente vai discutir, por exemplo, velocidade nas ruas, ciclovias, nós estamos falando de apostas de políticas urbanas, né, que precisam apostar mais ou menos. Isso entra em competição o tempo todo, mesmo a hora que eu falo em alimentação saudável e comida de verdade, que você nunca compre mais nada, que nos ingredientes tiver alguma coisa que você não tenha na cozinha, eu estou fazendo uma disputa com o mercado absoluta, né? E o mercado, legitimamente, é da sua natureza, se coloca num outro lugar. Então, enquanto saúde pública, né, enquanto produção de conhecimento de saúde, eu acho que nós temos uma responsabilidade de estar mais permeado, mesmo quando a gente pensa como universidade pública, né, que aqui estamos, de permear mais as nossas escolas, desde a mais tenra idade, como a gente sempre diz, até para discutir, por exemplo, velhice, que é um pouco do meu campo, né, do impacto do envelhecimento nos sistemas de saúde. A gente soube de redações de vestibular que os jovens não sabiam falar sobre a velhice, né? Como é que eu lido com este processo de vida? O que significa este momento da adolescência? Estamos falando muito em suicídio hoje. Como é que é isso? Depressão, as questões da saúde mental, né? Você pegar todas as angústias e a produção de saúde e doença na juventude, na velhice, na vida adulta, nos desafios, né? Na produção de eternos devedores, que aí vem o adoecimento da vida adulta, e mais as doenças crônicas. E como é que você constrói essa possibilidade de que nós vamos viver a vida, nós vamos produzir saúde, vamos produzir felicidade, vamos tentar assumir as nossas responsabilidades, mas ao mesmo tempo não vamos imputar, né, a responsabilidade individual também, como alguns trazem no campo da promoção, dizendo que se você fizer tudo certinho, isto vem no mesmo campo do individual que a gente está dizendo que a gente precisa colocar em questão, né? Não é uma decisão individual, né? Se todo mundo onde você trabalhar resolver fazer atividade física, resolver fazer outras coisas, resolver produzir outros encontros, outro jeito de viver, isso tudo vai te ajudando a viver melhor e vai te dando outras oportunidades de escolha. Mas isso tem que fazer sentido para você. Então, poder produzir isso nas crianças, poder conversar disso, e eu acho que a gente tem que falar desse sistema de saúde mesmo, né? Qual é a aposta societária brasileira, a aposta societária paulista, né, do ponto de vista do que a gente espera dos nossos impostos? Porque a gente fala, porque eu não quero pagar imposto, porque só tem corrupção, então eu não acredito mais em governo e em política. Bom, então nós vamos achar que tudo... E aí vamos pensar um pouco, nada público você gosta, biblioteca pública, escola pública, posto de saúde público, nada público faz sentido, e você acha que cada um por si, Deus para todos, e a gente acredita que a gente vive num país onde todos terão igualdade para poder viver, sobreviver. E aí vem a pergunta, será que a vida de todo mundo vale a pena? Enquanto eu acreditar nisso, eu tenho que acreditar em políticas democráticas e cidadãs. Consciência. Mudanças culturais expressivas e os desafios mais complexos no campo da gestão. São os desafios da saúde. Professora Marília, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Obrigada pela oportunidade, eu fico à disposição.